Estamos ao vivo, meus amigos, para mais uma live. Hoje entrevistando especialistas em inventário. Hoje é mais um dia de convidados, mas não é melhor, convidada, né? A nossa querida aluna Valderez. Só aguardar o pessoal entrando aí. Quem for entrando, já mete o dedo nesse coraçãozinho aí, ó. Já mete o dedo no foguinho, já faz algum movimento aí para esse negócio começar a funcionar e mais pessoas chegarem e irem se acomodando aí para a gente poder iniciar. A nossa convidada chegando também, a gente já chama ela aqui para bater esse papo, para vocês conhecerem um pouco mais como é que é a rotina, como é que é a trajetória dos especialistas em inventário. Estou vendo a turma de alunos está em peso aí, né? Isso é bom, isso é maravilhoso. Vamos lá, gente, ó, mete o dedo nesse coraçãozinho aí, não pode segurar não, viu? Senão a coisa não funciona. Já, aí ó, ela já entrou. Valderez, só faz uma gentileza para mim, manda aí uma solicitação, porque, né, quem me conhece já sabe, eu sou fraco nesse negócio aqui, eu não entendo das tecnologias, então se eu for te chamar aqui, eu vou fazer besteira, capaz de cair a live. Vamos lá, gente, vamos lá, mete o dedo nesse coraçãozinho aí, vocês estão com dó do quê? Hoje é só no Instagram, viu? Hoje não tem no YouTube. Ó, o B Campos Júnior, tô lá no curso, é isso aí, seja bem-vindo. Quem já é aluno, manda um eu aí, até porque hoje é o último dia aí, quem não foi vai dormir no ponto, vai amanhã acorda, né, desesperado. Vai continuar a vida de biqueiro. Vamos lá, gente, deixa eu só esperar a Valderez enviar a solicitação. Ó, o Luciano já é aluno também, já mandou um eu ali. Deixa eu só esperar ela mandar aqui que a gente já começa. Ó, a Margarete, Leonardo, Marcelo, tudo aluno, gente, aí ó, a turma tá em peso. Nós estamos juntos, a Michele. Nós não vamos se largar nunca mais, meus amigos. É isso aí, ó. Romaci. Vamos lá. Peraí, deixa eu mexer aqui. Eu acho que a Valderez ela tá igual eu. Ela também não sabe como é que entra. Tem um botão aqui, eu vou apertar aqui para ver. Peraí. Acho que eu achei aqui, viu? Peraí. Mas não aparece, ó. Deixa eu ver aqui. Calma, gente, calma. Muita calma nessa hora. Tenham paciência, tá? Eu entendo alguma coisa de inventário, mas de tecnologia eu não entendo muito, não. Então tenham paciência aí com o velhinho aqui. Pera aí, que nós vamos organizar esse negócio. Eu vou achar ela aqui, ó. Ah, pera aí. Tô procurando ela aqui para agora eu descobri onde que manda convite. Pera aí, meus amigos. Aguenta aí. Paciência é uma virtude. E o especial... aqui, achei. Pronto. Agora manda convite. É só você aceitar. Ah, já aceitou. Pronto. É bem mais fácil. Agora eu descobri como é que convida alguém. Ah, agora ninguém me segura mais fazendo live com os alunos aqui. Tá Doutora, vendo? boa noite. Você está me ouvindo bem? Tá ok? Tô ouvindo bem. Tá Ah, me ouvindo maravilha. Ó, bem, Lúcia? sim, aqui para mim também tá ótimo. Só o pessoal dá um feedback aí para ver se para vocês o áudio tá chegando ok. Porque senão também não adianta. Daqui a pouco nós estamos batendo papo aqui e ninguém está escutando, né? Doutora, enquanto isso, o pessoal vai dando feedback ali. Assim, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer tê-la aqui, poder bater um papo, conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua atuação. Eu sempre costumo dizer, o pessoal já deu o ok ali, ó. Eu costumo dizer que o objetivo dessas lives aqui, além de eu conhecer os meus alunos, que a gente acaba Sim, sim. conhecendo mais, né, vai descobrindo as curiosidades de cada aluno, a gente também tem a possibilidade das pessoas, né, começarem a conhecer os especialistas. Até estou brincando, né? Depois que acabar a live, quando tiver dúvida, manda para a Valderez, manda para a turma aí. Pode dar uma pausa para mim, que eles já estão extremamente capacitados para também responder as dúvidas de vocês. E também para servir de incentivo para os alunos, né, que estão junto com vocês lá, compartilham aí dessa mesma comunidade, para aqueles que estão ainda, né, seguindo, acompanhando, estão ali querendo ser especialistas, mas fica aquele receio. Então é interessante para as pessoas conhecerem, e eu tenho certeza que vocês são os exemplos, né? Vocês são aquelas pessoas que vão gerar uma referência para muitos outros que às vezes está aí meio na dúvida: será que vale a pena? Será que eu não vou me frustrar? Será que eu não vou me decepcionar? E vendo vocês, vendo a atuação de vocês, muitas vezes essas pessoas
tem uma vida transformada por conta da experiência, da vivência que vocês têm atuando nessa área. Então, muito obrigado por generosamente aceitar esse convite, de compartilhar um pouquinho aí da sua trajetória com a turma. E aí, para a gente começar já, não tomar muito tempo de todo mundo, né? Eu queria que você dissesse o seu nome, onde é que você mora, onde é que você advoga, já tem quanto tempo de advocacia? Vamos conhecer um pouquinho a doutora Valderez. Vai lá. Oi, professor, boa noite. É um prazer estar aqui. Me sinto honrada, né, de estar na sua presença. Realmente, o doutor é transformador. Transforma vidas, transforma advogados em especialistas, tira uma série de pessoas da condição de biqueiros, né? E eu acho que é muito oportuno, né, falar isso, porque é uma brincadeira que pegou. Porque nós vemos muito isso, e quem não foi um dia, por conta até do pouco que a gente tem aí nas universidades em geral, né? Com certeza. Então, eu renovo aqui a minha satisfação de estar aqui. É isso, eu que agradeço. Aprendo todos os dias, viu, com o senhor? Aprendo todos os dias. Vamos E lá, assim, você é da onde? Conta aí um pouquinho da tua trajetória. Eu sou de São Paulo e atualmente eu moro no Rio de Janeiro, já há alguns anos. E Olha só. eu tenho escritório em São Paulo e sou associada a um escritório no Rio. Então eu tenho a atuação nos dois estados. Poxa, que bacana. Aí, ó, turma, o pessoal que fica perguntando, ó, tem dois estados. Precisou de um especialista em São Paulo, tem, precisou no Rio, tem também, ó. Isso aí. E você tem quanto tempo de advocacia? Como é que foi essa questão aí do início, principalmente, né? Eu estou com 27 anos, né, de Caramba! advocacia, e é uma trajetória. Eu vim de um cargo público, eu era funcionária pública no Judiciário, trabalhei no Tribunal de Justiça de São Paulo alguns anos, junto aos desembargadores e tudo, e foi uma honra, assim, uma escola para mim, foi muito interessante. E eu fiz tive um gesto de coragem alguns anos atrás, quando eu me exonerei por opção para advogar. Caramba! E uma das áreas, né, de escolha mesmo foi a área de família, que eu sempre, assim, tive muita proximidade com tudo isso. E o inventário sempre teve presente, né? Então, uma atividade que sempre aparece nos escritórios, né? E não era diferente para nós. Assim, eu fui desenvolvendo um trabalho, cada vez mais aprimorando, e nunca se sabe tudo, né? Tanto é que hoje, 27 anos depois de ter iniciado essa carreira como advogada, eu estou aqui. E eu fiz a matrícula no seu curso, eu faço seu curso com satisfação. Como eu falei, me sinto honrada de estar lá porque eu aprendo, eu continuo Que legal! aprendendo. Nossa, é bacana você falar isso, Valderez. Assim, eu já me identifiquei já com isso daí, né? Porque, como você mesmo falou, né? É um ato de coragem, né? Eu não sei Sim. você, mas eu me lembro que quando eu comentei com o pessoal que eu ia pedir exoneração da universidade, a turma queria me internar, né? Falou, você é doido, né? Porque o sonho de todo mundo, ainda mais, né? Hoje em dia, é ter um concurso, ter aquela estabilidade, ter aquela garantia. E, de repente, quando a gente vê que aquilo não é o que nos movimenta, que dá para ter mais do que aquilo, dá para ir mais longe. E, assim, fui muito feliz no tempo que eu passei na universidade, aprendi muito, fui muito grato pelo período, mas chega uma hora que você começa a pensar, cara, dá para ter mais do que isso, eu consigo alcançar mais do que isso. E aí, quando a gente toma essa decisão, muitas vezes a gente passa por doido, né? E é um negócio complicado. Eu imagino que com você deve ter sido assim, né? Pô, como Foi assim? Você vai largar um exatamente. concurso para advogar? Advogado aí tá tudo morrendo de fome, isso e aquilo. Então, é um desafio mesmo. Parabéns pela coragem. E assim, a gente começa, quando eu converso com vocês, eu começo a perceber. Nenhum dos alunos nossos que tem sucesso não é por acaso. Você vê que assim, são pessoas que têm uma índole de coragem muito grande,
não tem medo, né? Medo todo mundo sim. tem, né? Mas não se É deixa um ímpeto, atrapar né? pelo medo e vai em busca daquilo que quer, né? Se eu quero uma coisa, eu vou atrás, eu vou me dedicar, vou estudar. É como você falou, a gente está constantemente aprendendo. Eu acho que o ser humano, a partir do momento que ele acha que ele não precisa aprender mais nada, ele morreu, porque ele não vai evoluir, ele não vai sair do lugar. Então, parabéns pela iniciativa, eu acho muito legal você compartilhar isso com a gente, porque eu tenho certeza que, às vezes, tem muita gente aí que está nesse, talvez não num concurso, mas está apegado a um emprego, a uma, entre aspas, estabilidade, uma segurança, porque a advocacia, de certa forma, é um desafio. E para as pessoas verem também, né? Dá para fazer, dá para se Dá. organizar e fazer algo diferente, né? Então, é muito legal você compartilhar isso. Então, assim, até para eu entender aqui e a gente conseguir evoluir na conversa. Você começou a advogar e começou a mexer com família, e aí acabava aparecendo também os inventários no meio da confusão aí, como é Sim, que é? sim. E aí, como todo início de escritório, né, a gente quer pegar um de tudo para poder fazer, porque quer que entre dinheiro, né? E é uma realidade. E aí começou, só que você tem a identificação própria, né, com aquilo que você gosta, com aquilo que você começa a fazer de uma maneira diferenciada e que sai melhor, né? Sai Uhum. melhor. A gente mesmo reconhece isso, né? Isso aqui sai melhor, né, de mim. É porque assim, é E tão amplo, né? Quando você vê uma coisa, você fala, nossa, eu gostei disso aqui, eu tive uma é, facilidade maior, né? E aí acaba, você fala, ó, vou mexer com isso daqui, se aparecer mais eu vou. eu gosto. Então, e foi isso. E assim, eu comecei a atuar com inventários, então, inventário sempre foi uma coisa constante no escritório, a gente sempre teve, né? Eu sempre estava ali atuando. E depois veio essa parte do extrajudicial, que eu achei uma maravilha, né? Nossa. E até há pouco tempo eu conversei com uma querida, que é minha sobrinha, que trabalha comigo no escritório, e aí nós falamos assim, nossa, nós podíamos ficar fazendo só inventário, né? Só inventário extrajudicial. Mas eu brinco, Valderias, eu falo assim, ó, se eu pudesse, eu não mexia em outra coisa, só extrajudicial. Tem coisa melhor, né? Você faz ali Não tem, rapidinho, não tem briga, não tem nada, não tem desgaste, né? Honorário rápido, para que melhor que isso, né? pois é montar aquilo assim que eu chamo de um croquis, né? Montar e falar, é aqui que vai, é aqui que vem, e depois que eu desenho o inventário, porque eu faço isso, né? Eu desenho ele, Uhum. aí eu começo a minutar, porque ele fica claro na minha mente, né? Do que tem que ser feito ali, as possibilidades, né? E qual é o caminho, e fica bem mais fácil. E aí vai para o cartório e quando não tem qualquer impedimento nisso, né, o melhor dos mundos. É isso aí que eu costumo Ó, dizer. gente, presta atenção numa coisa agora, que essa daí é muito boa. Eu faço também, mas eu nunca pensei que isso é uma estratégia, né? Que é fazer isso, desenhar, né? Desenhar ali o inventário antes de qualquer coisa. Porque eu, sim, tanto que quando chega nas mentorias, quando o caso é mais complicado, eu começo a anotar o nome das pessoas, quem É, morreu, foi para quem, quem é que sobrou, puxa para ali, porque facilita, né? E eu vejo muita gente assim, ai, como é que eu faço? Morreu um monte de gente, tem filho, tem neto, tem não sei o quem. Eu falo, tá, coloca, desenha cada sucessão, vai colocando ali quem morreu, quem são os herdeiros, quais são os bens. Ah, depois morreu um outro herdeiro. Você coloca de novo a segunda sucessão, quem são os bens, quem são os herdeiros, quais são os bens. E aí você vai colocando isso daí, fica tudo mais fácil. As pessoas acham que tem muita dificuldade, porque é assim, ah, morreu o pai, depois morreu a mãe, depois morreu um filho, depois morreu um neto. Aí quem bolar tudo num negócio só vai dificultar. Então fica aí uma dica para a turma, ó. Vai pegar, desenha primeiro, pega uma folha branca ali, vai colocando quem morreu, aí vai puxando quem são os herdeiros, quais são os bens, e aí você tem uma facilidade maior. Muito legal, boa dica. Até vou guardar isso aí para eu poder e utilizar aí, para ensinar. sim, professor, até porque eu vejo assim, né? É, tudo, tudo no direito, especialmente nessa parte, né, que nós falamos, nas sucessões e no inventário, o que acontece? Se a gente desenha e se cria uma organização para isso, né?
Porque existem famílias aí de todas as formas. Então, tem aquele que só casou uma vez, e aí você põe o tracinho para o lado, põe a bolinha, o quadradinho, fica perfeito. Mas tem aquele que casou 4 vezes, 5 vezes, tem casamento, tem filho fora do casamento, tem filho dentro do casamento, tem filho, né? Tem Então, o todas divórcio que essas não coisas. foi feito, né? Tem o divórcio que não foi feito, tem aquele. Então, a gente se depara com tantos casos, né? E é isso que nos dá clareza, porque você vê o desenho. E outra coisa que eu faço, por exemplo, com o cartório, eu acho que tem sido comum, né? Você acaba fidelizando com algum cartório que você se sente acolhido também, né? Naquele tratamento para poder levar o trabalho para eles e eles também respondem num tempo rápido. E tem todas essas questões. Então, quando você encontra esse cartório aí, né, que você tem essa afinidade com eles para poder desenvolver o trabalho, muitas vezes eu mando meu desenho, entendeu? E Aí eu eles se falo com organizam. eles, porque, na verdade, quando eles recebem a minuta, qual é o trabalho deles? Eles têm que conferir, checar todos os Uhum. dados ali. Então, quando eu mando o desenho, tá lá os nomes, tá lá as partes, tá a minuta, sabe, associada àquela parte do desenho, né? O bloco A da família, o bloco B, o bloco C. Então, o cartório já acostumou, ele já sabe que Fica é mais assim. fácil do que receber só a minuta, né? Fica mais fácil, até para eles fazerem a conferência. Nossa, Não ó, é que ele vai aprendizado, se viu, fiar turma? em mim, não, né? Não, É, mas assim, né? a Facilita para. Porque às vezes você conferência, põe lá, né? Tem muita gente, é como você falou, tem um que morreu, tem um que foi casado, tem não sei o quê. Se você põe só na minuta ali, dá mais trabalho. Ele vai ter que pensar, talvez ele tenha que fazer o desenho, né? E se você já manda tudo bonitinho, até com desenho, ele só vai checando ali, dando a conferência. Daqui a pouco tá tudo ok. A chance de dar algum problema, uma devolutiva, é muito menor também, né? muito menor, muito Que menor. legal. Então, aí Bacana o essa trabalho dica. sai, é legal isso daí. E assim, né, professor, eu acho que dá para a gente viver de inventário, né, no escritório, dá para viver. E para viver de um inventário, a gente tem que construir assim, o nosso nome, né? Essa é a minha percepção. Por quê? Porque ser especialista em inventário não basta se intitular especialista e colocar especialista lá embaixo, né, do nome especialista, né? Tem que demonstrar, porque hoje nós temos a internet aqui que nos auxilia a captação de clientela e tudo mais. Mas eu que tenho esses anos todos de advocacia, eu falo, né? Eu não vim dessa época, né? Eu estou numa outra. Uhum. Eu O vim seu de é o uma mundo outra. físico ainda, né? Era o mundo físico, que a gente tinha que Uhum. encostar no balcão, que tinha que ver, que tinha que fazer, né? E era isso. Então, hoje, eu vejo assim, é, tem inúmeras facilidades aí que se criou, né? Com essa realidade nova. E isso tem só vindo ajudar, né? Em todos os É, sentidos para nós. eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque assim, hoje em dia, qualquer pessoa pode pegar lá, por exemplo, o Instagram e escrever lá embaixo, né, especialista em inventário. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer, até Sim, o pequeno pode fazer. Se ele for espertinho, ele perceber, ele vai lá e coloca isso daí. E também é possível ele começar a produzir conteúdo ali, que ele vai vendo de um, vai vendo de outro. É o que eu costumo brincar. Se a pessoa vier no SOS todo sábado, ela sai com um monte de post pronto para ela. É só ela colocar ali uma arte, escrever um texto, né? Minimamente, se ela tiver um mínimo de esperteza, ela consegue fazer. Mas aí a turma tem que ficar muito atento a isso daí. Por quê? O que as pessoas muitas vezes não entendem, e é importante você ter tocado nesse assunto, não adianta você afirmar uma coisa, aparentar uma coisa, e aquilo que você está afirmando e aparentando, ela não se confirmar na sua realidade. Por exemplo, no seu atendimento. Porque, tudo bem, você tem um, sei lá, um Instagram bonitinho, cheio de conteúdo, teu nome está lá como especialista, mas aí o cliente vai e chega para te atender, para você atender ele,
Ele não sente segurança, você não passa aquela confiança nele, ele não vê que você está dominando aquele assunto ali que ele está trazendo. Quer dizer, toda aquela imagem que você criou, ele rapidamente vai perceber que não condiz com a realidade. Você vai ser a famosa fraude. E aí não Pronto. adianta. Aí você fala, mas eu não consigo, eu me divulgo, mas não consigo. Tá bom, mas você tem que se divulgar e se capacitar para que aquela sua divulgação corresponda à realidade. Para quando o cliente procurar, você de fato ter um conteúdo que vai mostrar para ele que aquilo que você divulgou é uma realidade, não uma mentira. Porque senão vira. E hoje, infelizmente, a gente vive numa era que é tudo muito fácil. A internet hoje facilita tudo, como você colocou. Então, qualquer um pode colocar o nome lá, começar a se intitular especialista, mas não vai, eu diria, demorar muito tempo para aquilo ali virar fumaça. Por quê? Não tem um conteúdo consistente. Aí é interessante você falar isso, porque, por exemplo, aí às vezes as pessoas pegam assim, a Valdereza ela não tem uma presença digital, vamos colocar assim. Tudo bem, mas a bagagem e experiência que você já tem, quando você encontra um cliente, quando você vai fazer o atendimento ao cliente, ele não precisa do teu Instagram para ele entender que você é especialista, que você sabe o que você está fazendo. Essa, para mim, é a grande diferença. Por isso que eu falo, hoje, o que é o ideal? É você unir o mundo online com o mundo offline. E Sim. estudando para você estar nas duas frentes. Então, é legal você falar isso para as pessoas entenderem também. O Instagram não vai fazer mágica, não. Você precisa corresponder àquilo que você está apresentando. Senão, o efeito é o inverso. Você vai ser reconhecido como uma fraude. Aquele blogueirinho de Instagram que, na verdade, não tem conteúdo nenhum e na hora do vamos ver mesmo não sabe nada. Isso é um problema, né? Não sei É... se você pensa assim também. Não, eu penso, professor, e até assim, eu tenho certeza disso, porque há algum tempo atrás, como é que se captava um cliente, dizendo assim, né? Como é que chegava um cliente? Era na apresentação, você fazia um trabalho bem feito para um e vai no boca a boca, né? Uhum. Então, hoje, isso com a internet cresceu exponencialmente. Agora, até pelo número de anos que eu tenho de bagagem, de trabalho feito e realizado e tudo mais, eu acabo tendo muitos clientes nessa área ainda por, por indicação, né? Muita gente Uhum. chega para mim por indicação e eu não tenho essa presença online aí, porque eu ainda não faço, né? Mas é Uhum. uma questão Mas de você tempo, porque eu se tenho um professor me ensinando isso. Mas você se divulga, vamos dizer, no offline, você se divulga como Sim, especialista. como especialista, Então, sim, então, especialista. tudo bem. Aí é por isso que eu falo, não tem assim receita de bolo, né? Por exemplo, se é uma pessoa bem relacionada, já conhece muita gente, já tem, né, uma rede de contatos muito forte, gente, basta você começar a se posicionar fisicamente mesmo. Encontrou a pessoa, falou, oh, agora eu me especializei em inventário, isso e aquilo e tal. Tá maravilhoso. Ah, eu não tenho essa rede, eu estou começando agora, acabei de me formar e tal. Tudo bem, vai lá para o online, faz seu Instagram profissionalizado, começa a produzir o seu conteúdo. Você tem que lutar com as armas que você tem, né? Então, eu Sim, falo com os alunos, o ideal é o quê? Vai lá para o digital. Agora, eu tenho vários alunos, me parece que você é um desses exemplos, que assim, tá dando certo, tá funcionando, tem excelentes resultados e não tá nem aí para Instagram, rede social, não. Por quê? Porque tem uma presença de relacionamento muito grande. As pessoas já têm uma confiança naquela confiança. pessoa, já tem uma imagem, já tem uma característica profissional muito bem definida que dispensa uma rede social validar alguma coisa. Você é você pelo aquilo que você já plantou, né, de imagem, de reputação. Isso, isso. Basta você direcionar agora esse público e falar, ó, meu negócio agora é inventário, eu vou atender aqui. Todo mundo que ficar sabendo vai lembrar, pô, a Valdereza, o negócio dela é inventário, surgiu aqui, conhece alguém que está com problema, ó, procura ela que vai resolver. E é o tradicional, a gente não pode abandonar o tradicional. O mundo ideal é unir os dois. Agora, tem gente que não precisa unir os dois, né? É isso que as pessoas precisam entender. E aí a E tá coisa tudo começa a bem, fluir. e tá tudo bem, né? Para os dois lados está tudo bem. A, Quem só a, está com uma presença, eu, por exemplo, tenho escritório físico, né? E eu mantenho escritório físico. Eu tenho vários colegas aí que já não tem mais, né? Que trabalha estritamente online, o atendimento online e tudo. E é uma tendência? É uma tendência. Eu ainda estou preservando, né, essa questão do escritório uhum, físico, até porque vem de um passado.
Mas a realidade é que está tudo bem, tem campo para os dois, né? Você pode E unir esses dois mundos que você vai se dar bem, você pode ficar em qualquer um deles, né? Só na presença digital ou só na física, e está tudo bem, porque tem para todo mundo. Sabe, eu, professor, cos- hoje eu acho assim, Valdeir, pode só falar. te interromper para acrescentar. Eu acho assim, o que que você precisa verificar? E é o que eu vivo falando para os alunos, né? Sim, o que que funciona para você? Você tem que medir. Isso. Você está fazendo, está funcionando? Maravilha, só segue, né? Segue, vê o que você pode aprimorar daquilo dali. Ah, não, eu estou fazendo, não está funcionando. Opa, então você precisa refletir, fazer uma análise do que você está fazendo, para a partir daí você traçar um novo plano. Então, eu costumo falar, o cliente me procura, mas não fecha comigo. Isso é um clássico. Procura, mas não fecha. Pô, então começa a analisar o que que você está falando ou não falando que o cliente não está fechando com você. Você já parou para analisar o que você já atendeu que fechou e o que você atendeu que não fechou e comparou o que foi num caso e no outro? Porque às vezes a gente precisa fazer essa autoanálise, né? Tá funcionando? Vamos seguir assim, vamos tentar ver o que dá para melhorar. Agora, o problema é que muitas pessoas adotam uma estratégia, não analisam, ela não está funcionando e eles continuam dando murro em ponta de faca naquilo dali, né? Aí fica difícil, não tem mágica, né? Não tem segredo. E aí se a gente pensar assim, superar da questão do conhecimento, né? Que a pessoa tem que realmente É o ser, básico, né? ser real, né? Tem que conhecer. O mínimo. É como eu falei, nunca se sabe tudo, está sempre buscando, tanto é que eu estou aqui sendo sua aluna e aprendendo, né? E por mais que eu já tenha trabalhado inúmeras vezes e já esteja há anos aí nessa carreira, eu me deparo com questões que, sabe, me dão aquele tu, né? O que é isso aqui, né? Como é que eu E saio agora, dessa né? agora? E agora, né? O que eu faço? E é fato, né? E aí a gente aprende aquilo, você já não esquece mais, aquilo já É. faz parte, né? Aquilo bateu, fez teu coração cantar, né? E aí E você aí, olha e fala, isso daqui é assim a saída. Você não esquece nunca mais. E aí você vai se aprimorando, porque quando chegar um outro cliente e que vem com uma situação daquela, você né, já aquilo sabe. flui, né, É. naturalmente. E aí isso daí vai te solidificando, vai fazendo você crescer na carreira. Agora, disso daí que hoje, né, que eu ia falar anteriormente, é que hoje eu li uma reportagem no site do Migalhas, até falando do número de advogados que tem para cada pessoa no Brasil. Então, a cada 140 e poucas pessoas tem um advogado, Eu vi isso né? aí. Você viu? Então, aí Aham. eu olhei para aquilo e falei assim, olha que espantoso, né? E nós temos tanto trabalho. E flui tanto trabalho, e pipoca tanto trabalho no escritório, né? E vem para a gente, e procuram nós. E por que que procura, né? E por que que procura? Procura porque você se diferencia. Você não compra só um curso, né? Você compra um curso e se dedica, né? Você vai lá, você faz. Às vezes você não faz da aula um, 2, 3, mas se você vai nos pontos que você tem necessidade, que aquilo, né, que aquilo te aflige de alguma forma, ou que você tem dúvida, mas você faz. Então, É assim, o que assim, eu. é dedicação, né? O que que eu ainda não sei? Eu vou buscar aprender. É simples. É, A lógica é, eu não sei nada, então você tem que aprender tudo. Não tem muito para onde correr, pois né? é, e tem um mar de conhecimento lá dentro. Agora, eu penso assim, o que não pode ter é preguiça, né? É, Porque, que nem o professor, né? Se dispôs a ser professor, ensinar, passar aquilo que sabe, está tudo lá dentro da plataforma. Quer dizer, quem entrou, quem está aqui nos ouvindo e que já é aluno, sabe o mar de conhecimento que tem lá dentro. Né? O que ele precisa, além de pagar pelo curso? Né? É sentar e assistir, né? E assistir, fazer aquelas fazer. aulas. Né? É. E vai surgir dúvida, vai, e não deixar a dúvida parar, né? Segue, É, vai em eu, por frente, tenta, exemplo, eu pergunta, né? estou sempre no SOS. E eu sei que tem um monte de aluninha ali. E eu estou no Sim. curso.
Eu poderia falar, não, estou lá dentro do curso, eu vou procurar lá dentro a minha resposta, né? Não, mas eu vou lá para o SOS, eu também escrevo, eu também pergunto lá no SOS, né? Quem sabe Que vai legal. responder a minha, entendeu? Por É, quê? Porque a gente aprende. Quando o professor falou hoje assim, ó, quem quiser, é só assistir o SOS, sai de lá. Se tiver um pouquinho mais de despeito, sai de lá e faz um monte de posts, é verdade, né? Sai mesmo. Mas se não fizer, só com as respostas que são dadas lá, a pessoa aprende. exatamente. Eu vou dizer, é interessante porque assim, eu sempre faço pesquisa com vocês, né? E o SOS, ele é fruto da mentoria que foi um feedback dos primeiros alunos, que eles falaram: "Ah, Roberto, eu estou gostando e tal, mas eu estou sentindo falta de mais troca de experiência." Eles colocaram isso, era uma reclamação. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, como é que eu resolvo isso, né? Experiência, que é Sim, difícil, como é que eu vou? Aí eu falei, já sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir uma vez por mês os alunos que têm dúvidas de casos, a gente vai sentar e eu vou ajudar todos. Porque aqueles que estão com a dúvida eu vou ajudar, que eles vão ter a dúvida sanada, e quem não tem a dúvida, ele aprende com aquele que tem a dúvida. Então facilita para todo mundo. Então tem essa exclusividade que aí, né, na nossa mentoria é todo mundo ali, a gente consegue se ver e aí conversar, não é igual no SOS que é só digitado, sim, mas aí eu falei, pô, dá para eu avançar e tentar contribuir com os demais também, fazendo isso nos moldes que é possível, que seria o possível. modelo do SOS. E por quê? Porque eu sei que ajuda aqueles que estão com a dúvida e ajuda também aqueles que não têm dúvida, mas estão ali aprendendo, adquirindo uma experiência. E, inclusive, eu sei que tem muito aluno que está ali também aprendendo, né? Então, é uma forma que a gente encontrou de ajudar todo mundo, os alunos, quem não é aluno, e gerar uma experiência maior para todos e, ao mesmo tempo, ajudar aqueles que estão com alguma dúvida mais pontual. É isso mesmo. E é E bem, funciona, né? funciona, funciona super, né? Eu acho que é um super, sabe, aquele que a gente fala assim, deu tiro e acertou em cheio, né? Porque atinge as pessoas, né? Quem não conhece, olha, a advogada Ah, Cláudia Cláudia. colocou aí, é uma mina. E é verdade, é uma mina de ouro, porque é conhecimento puro. Porque só se sujeita a fazer aquilo, quem sabe? Porque é se colocar na berlinda. E eu confesso, eu tinha medo. No começo eu falava, cara, se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei, né? Como se eu soubesse tudo, né? Aí eu comecei a fazer, eu falei, cara, assim, se eu não souber, eu falo Dá, que eu não sei, ué, qual o problema? Ninguém sabe tudo. Eu tenho humildade suficiente para, olha, essa eu não sei, nunca aconteceu comigo. E aí, se eu tiver alguma ideia, eu dou, senão também tá tudo certo, eu não sou obrigado a saber tudo e nem responder tudo que vê me perguntam, tudo. né? A gente, eu acho que, como você colocou, né? Cada cliente gera uma experiência nova e a gente teria que ter mais de uma vida para a gente ter todas as experiências que o comportamento humano pode gerar, né? Essa que é a grande verdade. Então, hoje eu sou bem tranquilo, a gente consegue, né? Felizmente, acho que ainda não teve um caso de eu falar, pô, isso aqui eu não sei nem por onde Não começar. A sei. gente sempre tenta dar uma luz, mas no comecinho eu tinha esse receio também, falar, pô, e se alguém perguntar alguma coisa eu não souber? Até que eu entendi, eu falei, cara, eu sou um ser humano igual a todos eles, e se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, tá tudo certo. Se alguém ficar bravo, vai estudar e aprender e me conta como é que é, porque É ninguém isso tem como aí. saber tudo também, né? Então, É. parte muito disso. Ô, Valderez, mas aí para a gente dar seguimento aqui, uma curiosidade que eu fiquei agora, porque assim, você já tinha uma certa experiência, você já atuava na área, como é que eu apareci na tua vida? Como é que foi isso? De onde você me achou? Eu te achei aqui na internet, acho que foi no YouTube, nem foi no No YouTube. Instagram, Esse o YouTube é foi no poderoso, viu? YouTube. É, eu costumava assistir umas lives de um colega que é Uhum. tabelião, né? E numa das lives dele lá vem aqueles intervalos, né? E aí Uhum. apareceu um anúncio patrocinado. E eu Ah, assisti. Quando eu olha assisti, só. me chamou a atenção na hora. Aí eu virei e falei, olha só que legal, ele é, né? E é jovem, Inventário? fala com uma linguagem fácil, né? Autêntico, direto.
né? Tudo que a gente precisa. E fala de inventário, que é um negócio Que você gosta. que eu gosto, que eu pratico, né? Que eu faço, e que sempre surgem questões ali que são mais, né? Difíceis de ser resolvidas. Aí eu peguei, imediatamente eu comecei, me cadastrei no canal, comecei a seguir, Uhum. e dali eu já vim para o Instagram, e aí no primeiro curso que abriu, eu já fiz a minha inscrição e me tornei Olha só. aluna. E assim, eu não me arrependo, né? E quem está aqui que ainda não é, tem que estar lá, né? Porque vale a pena. É, E e porque é termina isso. hoje as inscrições aí, gente. Olha, então tá, gente, aproveita, né? Porque tá na hora. Ô, Vanderlei, e assim, até para eu entender, e agora é uma curiosidade minha mesmo, Sim. real. É, assim, com a experiência, como você falou, né? Eu tenho, às vezes acontece coisa que eu falo, cara, nunca vi isso aqui. E agora, né? Como é que eu vou resolver isso daqui? Aí você vai estudar, você vai tentar encontrar uma linha ali, você vai pesquisar jurisprudência. Os casos são variados. Então, mesmo que a gente tenha uma bagagem, já tenha experiência, sempre está sujeito de acontecer alguma coisa que é novo, que a gente nunca viu. É, de- com a sua experiência já, o que que eu contribuí para você? O que que o treinamento te ajudou? Foi útil para alguma coisa? Porque assim, eu vejo, me parece ser uma aluna atípica, né? Porque você já tinha uma bagagem que, se fosse uma pessoa dessas mais, vamos dizer, que não tem muita modéstia, fala, isso aí é para quem está começando agora, né? Eu não preciso disso, eu já tenho tantos anos de experiência, daí não vai me agregar. E me parece que não foi o caso. Você teve humildade suficiente para falar, pô, de repente ele pode me ajudar em alguma coisa e pode me auxiliar. E quando você entrou para o treinamento e teve acesso às aulas, às informações, a tudo que a gente disponibiliza para os alunos, o que que teve alguma coisa que te ajudou? Como é que foi? Conta um pouco dessa experiência como aluno, considerando essa sua experiência já, né, de anos aí, com uma bagagem que talvez eu teria mais até aprender com você do que você comigo. Ah, que isso! Mas olha só, ajudou e auxilia a todo momento. E não é conversa fiada, é realidade. Por quê? Porque veja só, eu conheço. Se me perguntar de inventário, se me perguntasse antes do professor Roberto, né, antes do curso, né, eu já era uma especialista nessa área, vamos dizer assim. Eu me intitulava dessa forma, né? Uhum. Eu, inclusive, estudei para isso, né? Eu fiz pós-graduação, fui, né? Eu estudei muito. Eu fui até convidada para dar aula na universidade na área de família, né? Olha que legal. Então, é isso mesmo que o professor falou, quer dizer, é ter, assim, aquele senso de que que a outra pessoa pode contribuir. Eu acho que a sua linguagem, né, assim, é uma linguagem muito direta e que comunica muito bem. E então eu vejo assim, existem vários profissionais do mercado falando dessa área e que realmente eles falam uma linguagem pro advogado, né? E eles mesmo o próprio advogado de hoje, ele sente dificuldade do entendimento daquilo. Então, às vezes, ele quer colocar um termo ali para poder mostrar uma autoridade, né? E eu não sei se é isso, né? Me perdoem, né, os Uhum. colegas aí, mas eu vejo assim que a sua linguagem é uma linguagem muito fácil, muito acessível de se entender. E o que contribui para mim em tudo, porque é como eu falei, por exemplo, uma dúvida, né? Eu tinha uma dúvida há um tempo atrás, que era em relação ao inventário que eu estava montando, e na hora que eu fiz lá o desenho, eu me Meu veio Deus. assim, pô, gente, né? O que que eu faço aqui? Aí eu peguei a certidão, olhei aquilo, aí eu vejo, era casado lá em comunhão universal de bens, mas ele não teve filhos. Então, a família já vem com aquela ideia, né, passando para nós, não, porque olha, ele casou, mas ele era
ele não teve filhos, então agora já volta para nós, né? Então só vai dividir entre os irmãos. Na hora que eu fiz, que eu peguei a certidão, que eu bati o olho, ele era casado com o meu universal de bens, e aí eu vejo que pego a certidão de óbito da mulher dele, ela faleceu depois e ela teve 2 filhos que não eram dele. Aí eu virei e falei, pô, então ela era meia e os filhos herdaram, sabe? Mas aquilo me deu um nó na cabeça na hora, né? Por quê? Porque, querendo ou não, o cliente também contamina o nosso É, pensamento. Ele contamina, porque exatamente. ele vem com a ideia pré-concebida e ele passa. Hoje eu falo com clareza, e isso parece uma coisa simples, mas na hora me impactou. Eu falei, não, gente, isso aqui vai. Eu vou... Aí eu fui lá no curso, falei, não, o professor Roberto vai me ajudar nisso aqui. E dito e feito, ajudou mesmo. E é interessante, eu sempre falo isso, né? Quando a gente está envolvido, tem muito disso do cliente, né? O cliente já chega com informação meio que induzindo, né? Não, que é assim, É, assim, assim. E muitas vezes não é que você não sabe, mas você se deixa levar pelaquela história do cliente. Se você não tiver muito atento, e eu sempre brinco, eu acho que assim, uma segunda opinião nunca é demais, né? Porque a gente, queira ou não, a gente se envolve com o cliente, isso é um fato. E às vezes nesse envolvimento você acaba deixando passar um detalhezinho, não é que você não conhece, que você não tem um conhecimento, que você não sabe, mas por ter um acúmulo de informações, né? Todo um histórico, um contexto fático ali que envolve toda a situação, às vezes você pode deixar passar batido. Então, quando você tem a oportunidade de ter alguém para você trocar uma ideia, falar, olha, eu fiquei meio confuso aqui, é isso mesmo, será, né? E aí alguém que é de fora e que pode olhar com um olhar que assim, eu não atendi o cliente, eu não ouvi a história dele, eu estou ouvindo os fatos aqui que foram relatados friamente. Eu tenho condição de analisar melhor e falar, não, aqui é assim, assim, assim. Então tem uma facilidade maior mesmo, qualquer pessoa que está de fora vai ter uma facilidade, né? Isso eu acho que é uma das coisas que todo advogado deveria se preocupar, de ter alguém para poder trocar uma ideia. Não é de tirar dúvida, nada, é sim, trocar uma ideia, né? é trocar uma Experiência. ideia. É isso aí. E assim, professor, eu vejo que uma fala recorrente é assim, dá para viver de inventário na advocacia, dá para fazer um trabalho bem feito, dá, tudo isso daí é possível, né? E eu vejo assim, eu não fico de, acho que é raro eu ter um inventário para fazer. Normalmente nós temos vários inventários sendo feitos ao mesmo tempo, né? E correndo ao mesmo tempo. Então, são questões, são histórias, são famílias diferentes. E essa questão do envolvimento com o cliente, em se tratando de inventário, muitas vezes o envolvimento é com a família, É. né? E eu, assim, eu senti, vou contar uma experiência da minha vida, eu senti isso muito de perto, né? O cliente de família, em geral, ele se afilia muito ao advogado, né? Porque quando se estabelece a empatia, a confiança, tudo mais, né? Nós viramos até, de certa forma, um conselheiro, né? Para aquelas pessoas. Por mais que você queira se isentar dessa questão, né? Acaba acontecendo. E eu, num dado momento da minha vida, eu senti tanto isso, que eu fui cursar, voltei para os bancos da universidade e fui cursar psicologia. Olha só, E caramba, eu fui cursar psicologia pelos meus clientes, caramba, entendeu? Para eu poder que legal. oferecer um pouco mais para eles, né? Porque eu vi que existia uma dor, sabe? E essa dor aí, muitas vezes, nós, enquanto profissionais, se pensar só em realização do trabalho, vou fazer o trabalho. Ah, já estou fazendo o trabalho bem feito, estou entregando, acabou, me paga. E eu quero Uhum. dinheiro, né? Tá tudo bem, porque a gente tem que ganhar mesmo. E é uma área que a gente ganha bem. É uma área que faz, né, traz recursos financeiros. Mas não é só isso, porque do outro lado tem o ser humano, e muitas vezes, quando a gente trata dessa área, de partilha de bens, de herança, né? Existem muitos conflitos,
entre as famílias. Então, assim, eu consegui, nesse meio tempo, muitas vezes aproximar algumas pessoas que já não se Olha só, olhavam, né, que não se falavam, né, que e legal. mostrando o seguinte, que ali existia, sim, o direito, existia a mágoa é outra coisa, está em outro lugar, né, e que isso daí poderia ser ressignificado de alguma forma. E eu fico muito feliz com isso, sabe? Porque é um trabalho que eu tento fazer e ir um pouquinho além, né? Que é uma área que não é a minha do direito, né? Foi uma Uhum. outra área que eu fui Mas tem buscar. tudo a ver, né? É, e Não, eu e acredito até que isso pode falar, faz pode. com que essas pessoas acabem voltando, entendeu? Te indicando, né? Uhum. E muitas vezes quando te procura, né, vem com aquela procura assim, ô professor, eu estou te procurando porque me falaram que você entende muito desse assunto. Isso é uma coisa. Outro fala assim, olha, eu vim te procurar porque fulano falou muito bem de você, que você é maravilhoso, não sei o quê, Ah, né? E muda. tem os dois lados, né? Uhum. E é legal você falar isso, Vanderlei, porque assim, não tem como. Um inventário, quando tem litígio, na verdade, e eu vivo falando isso, né? O problema não é o patrimônio, a briga ali, no fundo, não é o patrimônio. É uma história mal resolvida lá de trás, lá da infância. Sim, Às vezes inconscientemente, né? Sei lá, os irmãos que lá na infância tiveram uma desavença, uma briga, que um guardou mágoa do outro, e aquilo foi se aflorando durante os anos e culminou com, né, com a perda doente ali, acaba aflorando mais isso daí, e chega no momento que explode e acaba gerando inconscientemente um litígio que a pessoa justifica com o patrimônio, com a disputa de uma herança, mas que na verdade o problema está lá atrás, a raiz, a origem, né? Ela está lá na infância, quando houve um determinado fato e que não teve uma situação resolvida, gerou uma mágoa, não houve perdão e isso aí acabou desaguando no inventário. Então, quando a gente entende isso, né? Você foi muito além, né? Você se capacitou tecnicamente para poder entender isso. Não é só entregar mesmo aquela, vamos colocar aqui, o profissional mais egoísta que pensa só em dinheiro, ele deve fazer isso porque isso também vai dar dinheiro para ele mais rápido. Porque se não tem litígio, o inventário acaba mais rápido, consequentemente, ele sim. recebe mais rápido. Então, assim, mesmo quem não tem essa questão mais ideológica, eu preciso cuidar do meu cliente, eu preciso trabalhar, porque além do patrimônio, eu vou entregar uma paz enquanto ser humano para ele, que isso vai fazer tudo valer a pena. Mesmo quem não tem isso, e tá tudo certo, é como você colocou, é uma profissão, você tem o teu trabalho, você vai gerar um resultado para o cliente, vai ser remunerado. Tá tudo bem quem não tem isso, mas até para quem não tem, seria interessante começar a entender um pouco mais de ser humano, e por isso que assim, eu sou um assíduo pesquisador da personalidade humana, de entender o ser humano. Porque isso daí faz uma diferença de você, de repente, terminar um litígio. E aquilo ali Sim, vai gerar um reflexo no teu trabalho, né? Então é muito legal. Eu acho que assim, você está de parabéns porque você foi muito além, né? Porque fazer uma outra faculdade para poder agregar esse nível de conhecimento, você vê que assim, tem que ser uma pessoa que tem uma vocação, que é apaixonada pelo que faz e que não mede esforço para gerar resultado para o cliente, né? Assim, muito, parabéns mesmo, porque é algo admirável ter esse cuidado todo com o cliente, né? e é lógico, assim, o cliente, ele precisa disso também, né? Ele precisa receber essa herança de uma maneira boa, porque é um dinheiro que não é seu, que está chegando às suas mãos, seja ele, né, o dinheiro em si, ou o patrimônio, o bem, a casa, o que for, né? Mas ele está chegando para você e ele foi conquistado por outra pessoa, né? Então, eu acredito muito assim no respeito que tem que ter a isso, até para poder receber e esse patrimônio fluir bem na sua mão, né? Ele ele aumentar. E todos nós, né, possivelmente somos herdeiros, né, ou seremos herdeiros, né, ou deixaremos bem para os nossos herdeiros, né? Então ter essa consciência
né, de fazer essa passagem de maneira boa, ou receber essa passagem de maneira boa, eu acho muito interessante, né? Para mim, a vida funciona. Ah, eu acredito nisso também. Assim, se o patrimônio vem por litígio, por briga, por mágoa, há uma tendência, né, infelizmente, daquilo ali se esvair, evaporar, e em pouco tempo o herdeiro já está numa péssima condição, né? E, infelizmente, a maioria dos casos é isso que acontece, né? Os inventários mais litigiosos, se você tem notícia do cliente um tempo depois, você acaba descobrindo que foi tudo embora, né? Ou, de repente, o trabalho de uma vida que o patriarca ali, a matriarca construiu, os filhos, né, fazem evaporar, porque eu acho que tem muito disso. Vem um patrimônio que não está abençoado, né? É fruto de muita briga, de muito litígio, É de muita isso. coisa ruim, não vem uma energia boa junto com aquilo dali. E aí, é aquele negócio, para quem acredita, e eu acredito muito nisso, vai acabar. E aí, daqui a pouco a pessoa está numa situação delicada de novo, né? Infelizmente, pelo menos eu já vi muito isso acontecer. É uma tristeza, né? Lamentável. É. E é isso, professor. E assim, eu fico feliz, né, de estar podendo falar aí para o seu público, né, que realmente vale a pena, é essa a palavra. Vale a pena estudar, vale a pena se dedicar à área, né? Inventário. Eu estou com inventário agora. Hoje eu estou no sul, né? Eu vim para Santa Catarina e eu tô com dois inventários aqui. Caramba, nossa, Tô que com dois legal. inventários aqui. Então, e um deles é com testamento. Então, quer dizer, muito legal, sabe? Assim, são realidades diferentes, né? Você lida com um público diferente, não é aquele cartório que você conhece lá do seu É, bairro, não sei o quê, é outro lugar, é outra você cultura, tem que né? chegar de mansinho, né? Para ver qual é a do cartório. Entendeu? Então, quer dizer, cada lugar, nós estamos num Brasil, né, enorme, né, um país aí transcontinental, né, em que cada lugar é uma alíquota diferente, né, uma realidade diferente. E, então, tudo isso é aprendizado. Por isso que eu digo, né, a gente aprende todo dia, né, todo dia, Sim, com todo dia. certeza. E hoje não tem mais barreira, né? Hoje não tem. A gente faz em todo lugar. Então, vê, eu estou aqui, né? E eu vim por uma possibilidade de estar aqui também, né? Uhum. Mas não necessariamente. Mas como tem algumas nuances aí, eu acabei vindo. Bom, Mas é muito legal, porque hoje você pode fazer lá do seu escritório em qualquer lugar do Brasil, né? E até bens do exterior, né? A gente não tem até fronteira, você né? não tem fronteira mais. Exatamente. Vanderessa, assim, ó, obrigado pela a tua contribuição. Eu tenho certeza que assim você vai dar deu, né, um olhar muito diferenciado para a turma, porque assim eu tenho que ser muitos, eu acho que até a maioria dos nossos alunos e até o pessoal que nos acompanha, eles estão no início de uma jornada, né? E é interessante conhecer alguém como você que já está assim, né? Você já fez a Sim, jornada. Você só, não, sim. você só continua estudando porque é uma necessidade do ser Eu humano, do bom só profissional, não ele está parei sempre ainda, buscando. né? Então assim, mas você já percorreu a jornada. Hoje você já é uma advogada que de fato é especialista, que vive disso, que já experienciou a realidade dessa rotina de um advogado que atua só em inventários, que se especializou, que optou por isso. Então é legal o pessoal entender que é real essa questão, não é uma coisa assim que hoje está muita modinha, né? Ah, não, então agora a moda é atuar em inventários. Não, gente, não é moda. É uma realidade daqueles que se dedicam, que se especializam, escolhem uma área, começa a se dedicar, a se capacitar e ter aquela sede de ser o melhor profissional possível naquela área, e isso daí é uma plantação que uma hora o retorno vem. E é bom que as pessoas entendam também que nada é do dia para a noite. A Valderez hoje ela tem essa possibilidade de ter já uma clientela, já tem um nome, já tem uma reputação, a ponto de se dar o luxo de não depender de rede social para poder estar fazendo a prospecção de clientes, mas a Valderez não começou a advogar agora em janeiro.
né? Ela tem toda uma Ah, trajetória, toda uma história na advocacia, e é isso que vocês precisam buscar, a sua história, construir a sua história. E como é que você constrói uma história de forma sólida? Atuando de forma consistente. Você percebe, e consistente, né? Valdereza, você é um exemplo muito bacana, porque assim, você percebe que você escolheu e foi consistente naquilo dali. Falou, é isso aqui, não vai ter desvio. O meu plano é esse daqui, eu vou seguir nessa trajetória e não vai ter desvio para lá nem para cá. É isso daí. E muitas vezes, principalmente quem está começando agora, e até ontem na live eu falei disso, tem muita gente que começa na motivação, né? É aquele negócio, não, oba, oba, vamos lá, biqueiro, veste a camisa do biqueiro e vai que não quer ser biqueiro. Mas aí daqui a pouco, foi como eu falei ontem, você não consegue manter 365 dias de empolgação com base em motivação. Vai Não. ter o dia que você vai dar uma fraquejada, e aí você vai criar, mas aqui o inventário não está muito bem aqui, eu vou fazer uma ação de uma outra coisa, eu vou estudar um outro negócio, e aí você se perde do caminho. E aí você depois fica naquela de vou um pouquinho para ali, vou outro pouquinho para aqui, e onde você não conseguir manter o seu foco, vai ser difícil você crescer naquilo dali, né? Então acho que você é um exemplo vivo mesmo de que tem que ter consistência. Você tem que ter uma opinião, ter uma decisão e manter consistência naquilo dali, que não é como a turma, infelizmente, hoje, né? Da mesma forma que a internet ela propicia que muitas pessoas tenham experiências incríveis, que muitas pessoas aprendam muita coisa, infelizmente tem muita gente também que gera um desserviço para a sociedade. Que vende Sim, ilusões, vende mentiras, vende fumaça por aí, e aí muita gente, infelizmente, acaba caindo, porque quem não quer coisa fácil, né? Só que a realidade não é essa. Então, as pessoas precisam entender que não existe fórmula mágica. Não é, por exemplo, matriculou para o meu curso, pronto, acabou, sou especialista, vou ficar rico e acabou. entrou por osmose. Não é assim. Você vai ter que se dedicar, você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar, você tem que aplicar, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito e acreditar que aquilo ali tem um Sim, potencial e que uma hora, de tanto você entrar ali naquele movimento, as coisas vão naturalmente fluir, a ponto de você chegar a ter a possibilidade de ter vários clientes, como hoje você tem. Então, é muito bacana a tua contribuição para as pessoas verem assim, não cai na onda dos milagreiros, dos gurus da internet. A advocacia real, da vida real, do dia a dia, de quem de fato trabalha com isso, é algo que se constrói a médio e longo prazo. Você vai trabalhar para você se manter no curto prazo, para você ganhar sua experiência, adquirir a sua bagagem, mas os frutos mais graúdos você vai colher a médio e longo prazo. Eu acho que, não sei se você confirma isso ou não, eu acho eu que é bacana confio. alertar as pessoas a respeito disso, né? É isso aí. Você começa plantando um canteiro e, de repente, quando você vê, você está colhendo lavoura. É assim. Exatamente. É isso Bem aí, isso. né? Então, E, muito obrigado, Valderez, por você compartilhar isso com a gente, para as pessoas verem que não é óbvio, né? Você tá, hoje mesmo eu recebi, eu não sei nem se ela está aí, eu vi, mas não respondi ainda. Se eu não estou enganado, é aluna também, entrou agora, nessa turma de agora, que sim, ela mandou mensagem para mim, falando, Roberto, caiu de paraquedas aqui o inventário para mim, junto com o Zucapião e tal, me ajuda, né? Então, assim, hum, vai acontecer, como diz o outro, quem está na chuva é para se molhar. Você começou a se divulgar, é natural, vai aparecer. De repente, disso daí, com as técnicas adequadas que você aprende, que você vai ter ali no treinamento, que vai te dar uma bagagem, que vai te sustentar naquela posição que você está se divulgando, você vai, de repente, começar com o pé direito, com um honorário bacana já entrando, um contrato legal e tal, não, mas tem que entender, isso daí pode não acontecer. E não significa que inventário é ruim, que inventário não dá dinheiro. Significa que você tem que manter sua consistência e entender que o jogo é de médio e longo prazo, é uma carreira que você vai construir. A opção é, você constrói uma carreira generalista, você vai dar tiro para todo lado e vai concorrer com, né, quase 1,5 milhão de advogados, você falou aí, tem cento e tantos para cada pessoa, né? sua, Ou você vai nichar numa determinada área especializada, que é rentável, que tem demanda, e vai se destacar naquilo dali. A decisão é bem simples, né? E eu acho que passa muito por isso. Você tomou essa decisão, e imagino eu que hoje você não tem arrependimento a respeito disso, né? não, não tem arrependimento, professor Roberto, e digo o seguinte, essa questão de nichar
é muito importante, porque o que eu vejo é que, assim, muitos advogados novos, né, que estão iniciando a carreira, muitas vezes eles são seduzidos, né, até pelas palavras, porque a internet está aí, né, e ela seduz mesmo, porque muitas pessoas, né, desenvolvem o dom da palavra e convencem, e não que seja ruim, mas assim, e são bons realmente, mas veja só, né, se você fizer uma escolha, faça uma escolha consciente, faça uma escolha legal, né? Legal para você e legal para o teu cliente também, porque você vai entregar um trabalho diferenciado para ele. Porque não adianta eu ouvir, por exemplo, a moça que fala sobre direito bancário e eu ficar encantada porque ela é ótima no que ela fala lá no direito bancário e está tudo bem, né? Mas é aí que é aquela história que eu vou repetir aqui, né? Que meu coração canta, né? É isso que me faz feliz, né? É isso que me gera satisfação no meu trabalho, que eu vou com vontade de fazer, não é? Então, não adianta ela ser ótima, ela saber ensinar e eu ir lá para aprender se aquilo não faz, né? Me faz feliz e eu também não vou desenvolver, vou achar chato de ser feito depois, É. entendeu? Você vai fazer só Então, por dinheiro, né? tem que ter congruência nisso daí, não é verdade? Congruência, porque o que eu vejo, eu atuo em inventários, eu sou especialista em inventários, está tudo bem. Então, se eu quiser eu quiser estudar mais alguma coisa, eu vou me aprofundar, mas em algo que traga uma relação direta com isso. Então, hoje eu ofereço para o meu cliente também é, um estudo, né, da questão sucessória, Uhum. patrimonial e tudo mais. É uma área que guarda a relação, que tem toda a relação com o inventário? Tem. Então tá tudo bem, né? Aí Com você certeza. vai cada vez mais se cercando das mesmas coisas para se tornar cada vez melhor. Então, se a gente pode dar um conselho, né? E eu acho que assim, até a gente se permite por isso, né? Eu E tô é engraçado, aqui. Valderez, não teve nada ensaiado. Tem gente que acha que a gente ensaia, não teve nada ensaiado. E justamente Ah, eu ia te falar agora, eu ia falar, Valderez, que conselho você daria para essa turma aí? Era o que eu ia te pedir. Você já. Nós estamos aqui em sintonia, então em eu quero saber sintonia, qual é né? o conselho. Então, se cabe um conselho aqui para os mais jovens, né, que estão começando, assim como minha filha, né, que está também iniciando, ela acabou de ser aprovada no exame da ordem, Ó, ela está que cursando o último legal. ano ainda de direito e já está Poxa, aprovada. que legal. Então, eu falo assim com toda a propriedade, porque eu tenho isso em casa, né? O conselho que eu dou é assim: senta, para, respira, pensa. Isso faz teu coração cantar? E o que representa fazer o coração cantar? Te faz feliz? Você levanta todo dia com ânimo para ir lá e realizar isso? Então vai fundo que você vai ser muito bom nisso. Você vai ser excepcional nisso. Teu cliente vai te amar por isso. Ele vai te pagar com satisfação. Você vai cobrar caro, sim, porque teu trabalho merece. É teu trabalho, né? E esse valor é justo e ele vai entender que é justo, porque você entregou aquilo que ele já viu inúmeras outras pessoas pagarem e não levarem. Exatamente. Bem isso, exatamente. Meus amigos, assim, não tem segredo, né? Não tem milagre, é estudo, é dedicação, é você fazer o que gosta, né? Não adianta. Eu costumo brincar. Eu nunca, até hoje, eu nunca falei com um aluno meu que deu certo, que eu não senti nele, só de ver a conversa, olhar, que não era vocacionado para advocacia. Nunca. Mas tem muito aluno que às vezes não assiste a aula, não dá. Por quê? Porque não é vocacionado. Às vezes ele veio buscando dinheiro, às vezes ele veio porque ele queria ganhar mais, porque ele queria transformar a advocacia dele e tudo mais. Mas uma coisa é fato, e isso, não conheço, não sou profissional de outra área, mas na advocacia eu posso falar com absoluta certeza. Quem não é vocacionado nunca vai dar certo. Não adianta, você pode fazer a força que for, você não vai aguentar.
talvez você não viva tempo suficiente para colher fruto nenhum da advocacia. Você vai se estressar, você vai se irritar, você vai ficar de saco cheio, você vai odiar o cliente, você vai odiar o judiciário. Como é que você escolhe uma profissão que você odeia? Tudo que você vai ter que viver pro resto da vida, né? Não faz sentido você não gostar do cliente, você não gostar do judiciário. No Exatamente. caso do cartório, não gostar do cartório. Gente, você vai passar uma boa parte da sua vida fazendo isso. Se você não for vocacionado, como você disse, né? Se você não acordar todo dia de manhã, assim, pô, legal, mais um dia eu vou fazer o que eu gosto. Não vai funcionar, não tem milagre, não vai. Você vai insistir um pouquinho ali, mas daqui a pouco você desiste e você está perdendo só o seu tempo. Então, assim, repito, nunca vi nenhum que teve sucesso, aluno, não aluno, os advogados que eu convivo, eu nunca vi ninguém que teve sucesso, que realmente é bem sucedido na advocacia, que não vive de migalhas, que hoje, infelizmente, a maioria vive assim, que não vive de migalhas, que não, você não sente de conversar 5 minutos e falar, essa pessoa, ela vive a advocacia porque ela gosta. Ela é apaixonada por aquilo dali. E você vê, no teu caso, você foi fazer psicologia. Imagina, gente, outra Sim. faculdade. Eu, assim, eu sou um admirador de todo ser humano que faz 2 faculdades. Para mim, ele é um guerreiro, um herói, e eu sou muito fã. Por quê? Gente, uma só já é difícil, você imagina fazer duas, né? Eu É. fiz a graduação, depois eu fiz pós e mestrado. Eu hoje eu não consigo me enxergar dentro de uma sala de aula, a não ser para dar aula. Nem para dar aula, mais porque hoje eu já me envolvi nisso daqui, é uma outra dinâmica, né? Então, assim, você fazer um outro curso para agregar aquilo que é a sua advocacia, a área que você escolheu, assim, é só quem é muito vocacionado e apaixonado pelo que faz. Então, Valderes, parabéns, assim, você é mais do que um Obrigada. exemplo para todos nós. Eu queria ter todos os meus alunos assim, né, extremamente Obrigada, dedicados, professor. que gostam de estudar, de aprender, de evoluir, de crescer, de entregar o melhor para o cliente, mesmo que ele não mereça, porque tem cliente que não merece, mas a gente tem que entregar do mesmo jeito. É, Mas por quê? Porque o problema não é o cliente merecer ou não, o problema é nós estarmos satisfeitos com aquilo que nós estamos entregando ao cliente. Que ele está sim. nos pagando, como você disse, né? O especialista ele não é barato, ele está nos pagando bem e nós temos que nos sentir bem de entregar o melhor resultado, que é a contrapartida daquilo que ele nos pagou, independentemente se ele é uma pessoa boa, mas se ele merece o teu carinho, a tua atenção, a sua dedicação máxima ou não. É o teu trabalho, então você tem que se dedicar para aquilo. Então, parabéns mesmo por você ter essa vocação, essa paixão, esse amor pela advocacia. Tomara que todos os colegas aí se inspirem em você e sigam essa mesma jornada. Talvez, não, se for o caso, né, não precisa chegar ao ponto de fazer outra faculdade, mas dá o seu melhor, se dedica, né, se capacita ao máximo para atender, entender o cliente e fazer valer aquela remuneração que você, se for um especialista, você vai poder cobrar. Então, muito obrigado mesmo. Se quiser dar algum recado final, a live é Foi. sua, tá? E, gente, quem Ah, não segue ainda, ó, depois terminou a live aqui, já clica ali, já começa a seguir a doutora Valdereza. Se tiver dúvida, já manda para ela, tá? Já sabe, ó, Rio de Janeiro, São Paulo. E ela não tem preguiça, não. Se precisar, ela roda o Brasil aí para poder atender. Não é isso? é isso aí, professor. Olha, foi uma satisfação participar dessa live e ser a sua convidada, é uma honra, né? Que eu renovo. E, e muito feliz de estar aqui. Todos que estão aqui participando podem contar comigo, com a experiência, com uma troca, porque não é o conhecimento maior do que qualquer um, não, porque nós todos estamos aqui na condição de aluno, né? Mas Inclusive é eu, de ter que eu alguém para aprendo muito com conversar, vocês. não é? É ter alguém para conversar. E essa troca, né? Essa conversa, essa divisão do problema é que faz crescer. Então, eu fico feliz de estar aqui, de ter participado e de contribuir com as pessoas. E cada um de nós somos únicos, né? É, Foi assim que Deus nos fez, né? Únicos. Então, todos nós podemos brilhar e temos lugar para esse brilho. E esse brilho não é só um brilho de falar assim, ele é top ou ela é top. Não, não é isso. É brilhar dentro de si, é brilhar no seu coração, é você olhar para você e sentir que valeu a pena,
né? Então, eu hoje com quase 30 anos de carreira de advogada, né? E ainda não parei, né? Com quase 60 anos de idade. Eu estou Estudando, aqui, estudando, não estudando. parei, estou estudando, né? Eu ainda tenho gás, né? Então vamos, entendeu? E assim, é isso. Eu dou um polimento no meu coração todo dia. Que legal. E é isso, eu brinco assim, Vanderlei, quem ama o que faz, gosta, se sente bem, aposentadoria é a morte, não faz sentido, né? Eu costumo dizer, enquanto Deus me der energia, me der força, garganta, voz, eu vou estar ligando esse negócio aqui e vou estar ensinando aquilo que eu Isso sei, aí. porque assim, como você falou, é o que alimenta meu coração, é o que faz a vida fazer sentido. O dia que eu não puder mais fazer isso, vai ser a coisa mais chata do mundo. Se eu gosto tanto, por que que eu vou querer parar um dia, né? Não faz sentido. Então é muito Hum. legal e assim, você realmente é um exemplo, obrigado mesmo, e que as pessoas sigam você, sigam o seu exemplo e quem tiver dúvida aí pode ir atrás da Valderez, que eu tenho certeza que ela vai contribuir também. Então tá bom, Vanderlei, professor. obrigado, viu, pela participação. Fico muito feliz por ter aceito o convite. Parabéns pela tua filha, pela aprovação, né? Com certeza, Ah, né? obrigada. Filho de peixe, peixinho é. Então, deve ser estudiosa. Já passou logo na OAB terminou a faculdade, cumpre a tabela ali, já começa a advogar também e desejo todo o sucesso para ela, que com certeza, Ah, se agradeço. puxou a mãe, vai ser mais uma excelente profissional aí no mercado que vai agregar muito, né, à nossa sociedade. Então, parabéns pela filha, parabéns por ela ter sido aprovada e, mais uma vez, muito obrigado aí por contribuir com a tua experiência, com um pouco da sua história, para o pessoal te conhecer um pouco mais, tá bom? Obrigadão mesmo. Então, professor, mais uma coisinha só aqui. Ó. A Ah, Lilian escreveu um texto e eu achei super legal. E eu digo para você, olha só, está fazendo aí, não espere, não espere. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vou plagiar a música. Vai, entra agora, que hoje ainda dá tempo, né? As inscrições estão abertas, né, agora eu vim professor? aqui, ó. Gente, ó, um recado final aí, tá? Ouça, a Valderez, ela é especialista e ela já está indicando aí para vocês. Aproveita, hoje é o último dia, amanhã não tem mais, e então aproveita aí que as inscrições terminam daqui a pouco. 11h59, fecha a janela, aí eu vou cuidar dos meus novos alunos, a gente já logo já vai ter a primeira mentoria aí com todo mundo. Então, ó, não perde tempo, tá? Aproveita. É o que eu costumo dizer, Vanderlei, sim, você precisa estudar, você precisa se capacitar, você tem que ter as ferramentas. Você quer realmente atuar em inventários? A pergunta é essa. É bem simples. A pessoa tem que definir o que você quer de sua vida. Você quer advogar mesmo? Quer. A área dos inventários toca o seu coração, que é como você falou, é algo que te motiva, que é uma área que você sente prazer, que você acha legal, que é bacana. Então você precisa se capacitar. Eu estou colocando aqui a minha experiência de quase 17 anos, mais um pouquinho de 17 anos, para contribuir para que você não demore os mesmos 17 anos para aprender o que eu sei. Se você Sim. acha que vale a pena, quiser aproveitar, a inscrição termina hoje, você precisa ser rápido, senão daqui a pouco você fica de fora. Uma coisa eu te garanto, vocês vão aprender muita coisa nesse treinamento. Não é pouca coisa, não. A Valderez já mencionou aí, a gente se dedica mesmo para entregar o melhor resultado, porque eu quero que vocês tenham resultado, gerem resultado na vida do cliente de vocês. Se eu não conseguir fazer isso, aí a coisa fica bagunçada. Então, a gente se entrega mesmo e dá o nosso melhor. Valderez, obrigado, É viu? isso aí. Boa noite, professor. Foi um prazerzaço Prazer foi mesmo. meu. Viu? E Sucesso, agradeço a mais todos que sucesso estiveram ainda na aqui presentes. advocacia. Para E nós, né? Para nós. para nós todos aqui, né? E precisando de alguma coisa, você sabe lá onde me encontra, pode bater lá que a gente está sempre à disposição, tá bom? Tá bom, professor. Boa noite, Gente, então. obrigado, viu? Boa noite para vocês, bom descanso a todos. Aqueles que estão em cima do muro aí, ó, chegou a hora de decidir, o avião vai decolar, a você Decolar. fica ou você vai. E lembra, tá? Esse decisão você fica ou você vai pode ser a diferença de daqui 2 meses você abandonar a advocacia ou você tá iniciando uma nova jornada na sua advocacia, tá bom? Gente, obrigado. A gente se vê amanhã. Hoje é quarta, amanhã é quinta, né? Amanhã tem live, tá, gente? Amanhã estaremos ao vivo aqui
com mais um tema aí para vocês. Então, espero que estejam todos presentes aqui amanhã para a gente poder aprender alguma coisa prática sobre inventário. Valderez, muito obrigado. Um bom descanso aí, tá? Um bom retorno de viagem, que tudo dê certo aí. Você finalize mais um inventário aí com muito sucesso e retorne em paz para sua casa, tá bom? Ah, obrigada, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigado, tchau. viu?